E aí você volta pro Brasil, depois dessa viagem, um mês na Europa. Sim. E aí, como é que você chega aqui? Eu já cheguei na empresa falando pros caras me demitir, mano. Eu falei, não, ó, me demite aí, eu quero sair, quero ir pra fora. Tipo, entre uma carreira aqui e viver lá fora, eu prefiro viver lá fora. Só que assim, eu inocentão, né? Tipo, 22 anos, é empresa grande, multinacional. Os caras não faz acordo pra te demitir, né? E aí começaram, tipo, pô, me enrolar lá, né? E eu percebi que, meu, os caras não iam me demitir, não iam me demitir. E aí eu falei, beleza, então não vai demitir. Continuei trabalhando, tipo, sempre comprometido, nunca deixei de fazer nada. Mas tinha uma supervisora lá que, né, não concordava muito com as coisas dela, assim. E aí eu comecei a me posicionar também. E aí eu acho que isso foi incomodando ela, ela já sabia que eu queria sair. Ela resolveu me demitir. Meu, eu acho que eu fui o único cara demitido que saiu dando risada, abraçando todo mundo, agradecendo. Tipo, feliz da vida, porque, meu, fui demitido, eu nem lembro que dia que era da semana. No dia seguinte eu já estava em agência de intercâmbio para fazer orçamentos Austrália e Irlanda. Então, tipo, eu já pensava assim, pô, Irlanda não é o meu foco, mas eu quero saber os valores. Mas já comecei a abrir os olhos para a Austrália. Porque a Mas Austrália, quem fez você abrir o olho foi a agência ou você já estava com ela na cabeça por pesquisa sua? por pesquisa minha. Tá. Então, quando eu comecei a pesquisar intercâmbio, eu vi que, tipo, era muito Canadá, Estados Unidos, que é algo que nunca me chamou atenção. E aí eu vi a Austrália. E a Austrália, tipo, falava que, meu, era a terra das oportunidades, clima parecido com o do Brasil. Brasil que deu certo, né? Você, tipo, o salário mínimo é ótimo lá, então eu imaginei, pô, eu mesmo intercambista ganho um salário mínimo, né? E aí eu falei, meu, vou cotar a Austrália. E aí tem um parceiro meu, o Marlon, né? Ele, quando eu falei que ia fazer intercâmbio, tipo, eles meio que tinha vontade, mas eu acho que ele precisava de um empurrão. Aí ele falou, mano, você vai mesmo? Eu falei, vou, velho. E aí, quando eu fui demitido, comecei a ir nas agências, um dia ele mandou mensagem, falou, velho, se você for mesmo pra fora, eu vou com você. Eu falei, mano, então demorou. Partiu. E aí a gente começou a fazer pesquisa e ele começou a ficar muito Irlanda. Porque já tinha uns Tá. brother lá, ele conhecia, né? O Caio. Ele ficou muito Irlanda, a Irlanda é mais barato, né? Então o investimento é menor. E eu falando pra ele, falei, velho, se for Irlanda eu não vou. Se for Irlanda eu não vou. Porque eu fui lá, eu já senti que não é um lugar que eu vou querer ficar muito tempo. Só que o Marlon, ele queria ficar pouco tempo. Na cabeça dele, ele ia bater, fazer inglês, aprender o inglês, voltava. E aí eu falei, não, mano, eu vou à Austrália, se quiser ir junto, vamos pra Austrália. Eu meio que arrastei ele pra Austrália, tá ligado? E hoje ele fala que, meu, foi uma das coisas que eu ajudei ele, foi nisso daí, porque ele ficou mais tempo que eu lá na Austrália, pra você ter ideia. Ele voltou também? Voltou alguns meses depois que eu voltei. Mas ele fala que foi uma das coisas que eu ajudei ele, foi ter arrastado ele pra Austrália, né? Que a Austrália é incrível. E aí você, como é o nome dele? Marlon. Aí você arrastou o Marlon para fazer o intercâmbio com você. Sim, aí foi nós Você dois. já tinha definido que não era mais Irlanda, que era Austrália. E aí, quantas agências você visitou nesse processo de pesquisa até tomar a decisão de quem ia ser a agência que ia te mandar para a Austrália? Sim, eu fui em 3 agências. Fui em 3 agências. Uma delas o dono era amigo do irmão do Marlon. Tá. Então, tipo assim, o cara meio que já tinha falado, né? Mano, pô, velho, fecha comigo, vou fazer o. Tipo, ele falava que ele era o Uber do intercâmbio, né? Tipo, questão de valores e tudo mais. Só que, tipo, quando eu fui lá conversar com ele tentou enfiar muito Malta na gente, sabe? Porque Malta era vamos dizer, o know-how dele na época, né? Hoje ele trabalha com outros destinos, né? Mas Malta era a especialidade dele. E aí o Malta, tipo, é lindo pra caramba. E o Marlon, tipo, falou, mano, e Malta? Vamos ver Malta. Tá o mesmo preço da Irlanda, o país é da hora, tal. Só que, tipo, Malta, velho, pra quem quer fazer um intercâmbio de longa duração, é complicado pra trabalhar, entendeu? Sim, tem a questão de que você tem que passar 3 meses antes de começar a ter Sim, trabalho, sim. tem toda essa questão. A gente em breve vai falar sobre Malta aqui, o pessoal que está acompanhando a gente para entender. A gente tem algumas temporadas de assuntos específicos. É claro que durante a bate-papo, a conversa, a gente vai falar às vezes sobre Canadá, sobre Irlanda, sobre Malta. Hoje a gente já falou até sobre Espanha aqui. Então, mas a gente vai tentar dividir as nossas temporadas por destinos, até para facilitar a busca, para facilitar a Sim, informação para trazer vocês. informação pra Mas de todos. qualquer forma, assim, ouçam, porque sempre vai cair uma dica ou outra igual essa do Gu. E realmente, Malta para quem vai com bastante duração,
pouco dinheiro no bolso e já precisando ir trabalhar, não é indicado, porque o cara vai Sim. passar 3 meses pagando em euro e vivendo com aquilo que ganhou aqui no Brasil em reais. Entendo muito essa Certeza. sua questão de não ter ido para lá. Sim. E até colocar um ponto aqui. Normalmente você vai procurar o consultor, o cara pode ter especialidade em todos os destinos. Ele pode entender o básico de todos os destinos, mas tenha certeza. O cara, ele é especialista forte em 1, 2 destinos, 3 no máximo. A gente está aqui só em consultor, a gente sabe disso. A gente sabe muito de um país, mais ou menos de outro, e dos outros a gente sabe o básico. Então, na hora de fazer a pesquisa da sua agência, ou na hora que você for fazer a pesquisa da sua viagem, o ideal é se atentar às informações que você está sendo passado. Antes mesmo do que pensar em preço. Eu acho que é se Sim. atentar às informações que estão sendo Total. passadas. E não deixar de fazer a própria pesquisa. O Gu falou um negócio aqui bacana, e aí eu fiquei gravando isso. Eu tivesse uma caneta aqui, teria anotado. Eu fui pensando numa coisa e fui pesquisando. Tinha um cara que era muito próximo meu, querendo ou não, o cara era, mas percebi que ele era especialista em Malta e eu estava querendo a Austrália. Sim. E aí fui procurar outras agências para me atender melhor e me trazer um resultado melhor naquilo que eu estava procurando. Sim. E aí você foi nele, ele estava falando para você ir para Malta, e você procurou quantas outras agências que até você definir realmente, ó, é com essa que eu vou para a Austrália. Então, aí eu fui em mais outras 2 agências, né? Eu não sabia se era... Porque isso foi talvez até um erro meu. Porque até o que você comentou que é legal pra galera. Quando for escolher o destino, vai numa agência que seja especialista naquele destino. Por exemplo, pô, eu quero ir pra Austrália, procura quem é especialista em Austrália. Uma agência que vai ter atendimento no Brasil e lá na Austrália quando você chegar. Porque o começo é difícil, velho. Você chega perdidaço. Então, se você não tem uma agência lá pra pegar na sua mão ali e te dar um norte no início, você passa uns perrenguinhos. Eu vejo a sua credibilidade em falar isso porque é o cara que perdeu a mala em Paris. Eu acho que ele nunca mais vai olhar pro Gustavo com a mesma visão. Depois dessa história de perder minha mala em Paris, porque eu desci do ônibus achando que eu tava pegando o ônibus que vai pro metrô de Santo André pro metrô Jabaquara. Que é o ônibus que ele pega. né, cara? Porra, que aquele resenha Torre boa. Eiffel, Arco do Triunfo. Ah, vou descer. Provavelmente a menina que tava na fila com ele não deveria ser uma menina que agradou o menino deve ter falado, vou aproveitar, vou paquerar, foi atrás da menina, se ferrou. Se deu mal. Deixou a mala pra trás. Deixou né? a mala pra trás, achando que ia arrumar um casamento na Europa. Mas enfim, voltando à pergunta de novo. E aí, quantas agências mais você visitou? Tá, eu fui pra em decidir? 2, né? Falei sobre a Austrália. E aí, conversei com o Marlon, falei, vamos fechar a Austrália mesmo. Aí a gente voltou nesse amigo aí, do irmão dele, né? Tinha agência falando, a gente quer a Austrália, o que você tem de Austrália pra gente? E aí ele fez o intercâmbio nosso pra Austrália, né? Então a gente foi com ele mesmo. Só que aí que tá, a agência dele não tinha agência física na Austrália. Então, assim, a partir do momento que a gente chegou na Austrália, se precisava, né, como precisou de atendimento, tinha que falar com eles aqui do Brasil. Então você já pensa no fuso. Na hora que a gente tá acordando aqui, eles estão dormindo lá. E vice-versa. Então, né, querendo ou não, foi um ponto... Aquele diálogo, né, pausado. Foi um ponto negativo nesse sentido, né? E fora outros, vamos dizer, serviços que muitas agências hoje têm como, né, valor agregado no serviço para o estudante, chega lá, abre conta no banco, chega lá, tira o TFN ou ABN, né, que são, né, para a galera que não sabe, são registros, né, para você poder trabalhar na Austrália. Então, isso daí eu fiz tudo por conta. Tudo por conta. Porque não era uma agência que tinha know-how em Austrália, não tinha agência física lá, e eu fui batendo cabeça até que eu consegui tirar essas paradas aí pra trabalhar, entendeu? Perde tempo, estressa, né? Então, ou seja, tudo isso que você fez nesses primeiros momentos, que são os momentos cruciais do intercâmbio, ainda mais para um rapaz de 22 anos que tá sem inglês nenhum, chegando lá, Sim. você fez porque você descobriu por pesquisa sua, seja Sim. com pessoas que já estavam lá e te ajudaram, seja pesquisa na internet. Então, todo aquele primeiro processo que agências que têm sede lá na Austrália fazem para os intercambistas, a gente sabe que faz, você teve que fazer por conta. Tinha que me virar. Exato. Desde todos os documentos até celular, Tudo. ID, tudo isso você fez Tudo. por conta. Por conta, velho. O Gustavo foi a própria agência dele lá na Austrália. Imagina eu e o Marlon pra abrir conta no banco no primeiro dia. E ó que na Austrália não é difícil. Então, não é muito... Ainda bem, né? Não Porque foi se muito, fosse difícil, Mas assim, eu assinei tudo que eu assinei lá, velho. você mal sabia o que tava Eu assinando. vou te falar que se eu você sei. pesquisar, deve ter algum empréstimo em dólar australiano lá no seu nome que ninguém pagou ainda, cara. Aqui no Brasil
Inclusive, o cara já tirou uma moto no seu nome, né? Já tirou uma moto no seu nome. E voltando um pouquinho, até antes da gente falar da tua chegada da Austrália. E aí, quando você decidiu pela agência, que foi essa que você falou, destino. A gente sabe que na Austrália tem várias cidades bacanas e várias cidades que recebem intercambistas. Como é que você definiu a sua cidade? Então, aí também é aquela dica. Você tem que escolher pelo seu estilo de vida. Ou também, né, se tiver a cidade, vamos dizer assim, entregar os objetivos que você tá em busca, né? Então, assim, eu sempre fui de São Paulo, né? Tipo, ABC, mas São Paulo, então acostumado com cidade grande. Então, tipo, gosto de agitação, nunca gostei de morar em lugar tranquilo. Talvez quando eu for mais velho, tipo, aposentado, né, queira morar em um lugar tranquilo. Mas falei, pô, eu quero uma cidade agitada, que tenha coisa pra fazer, sair à noite, né? E tenha bastante trabalho. Então, assim, quando eu pesquisei, era Sydney, velho. Tipo, Sydney entrega tudo isso. E querendo ou não, depois de um tempo, eu morei na praia. Eu morei mais de 3 anos na praia lá, em 2 praias em Sydney, que depois eu aprendi que quanto mais afastado do centro você tá, você tem uma vida tranquila. Então, a Sydney também te entrega isso, como também te entrega a infraestrutura de uma cidade grande. Então, tipo, pô, escolhi Sydney, assim, a questão da cidade foi fácil. A questão da cidade foi fácil, escolher por Sydney.